bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar início com vocês a uma playlist nova. Vou falar de cinemática vetorial. Um conteúdo muito importante. Então, aproveita aí e já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber sempre o nosso conteúdo. Bom, até então nós vimos a cinemática escalar. E o que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é toda grandeza que é definida apenas a partir do valor numérico, ou seja, a partir do seu módulo, a partir da sua intensidade. Por exemplo, a massa. A massa, o que me importa é só quantos quilos tem. Não me importa se está indo para um lado, se está indo para o outro, se está indo para cima, para baixo, para a direita, não me importa. O que me importa é o valor numérico. Temperatura, eu coloco o termômetro lá debaixo do braço. Importa a posição que eu coloco o termômetro? Importa a posição lá? Não. Então, a temperatura é uma grandeza escalar, só me importa o valor. A energia, por exemplo, também é uma grandeza escalar, entre outras. Quando não me importar direção, nem sentido, nem nada, só me importar o valor numérico, o módulo, é uma grandeza escalar. Diferente das grandezas vetoriais. Por quê? Nós vimos a cinemática na forma escalar, ou seja, eu estava desprezando a direção e o sentido, não estava considerando as forças que atuam, e isso agora, essa questão de vetor, essa questão de força, vai acompanhar vocês por um bom tempo, porque é muito decisivo. Por isso até que eu separei essa parte introdutória de vetores, etc e tal, em 3 vídeos, para a gente fazer com bastante calma, cautela, bastante exemplo, para não ficar nenhuma dúvida, porque é uma matéria muito negligenciada, mas muito importante, tanto na escola, para o entendimento de outras matérias da física, também da matemática, que é o que importa, o módulo, a direção e o sentido. Nesse caso, nós temos as forças como exemplo, a própria velocidade é um exemplo de uma grandeza vetorial, porque me importa se está indo para frente ou se está indo para trás. Lembra que a gente estudava movimento progressivo, retrógrado, né? Acelerado ou retardado para aceleração. Por quê? Porque depende da posição, depende para onde está indo. Por isso que é uma grandeza vetorial. Então, grandeza escalar só me importa o valor. Grandeza vetorial me importa valor, direção e sentido. E as grandezas vetoriais, elas são representadas por uma coisinha chamada vetor. E isso é os vetores, que é a representação das grandezas vetoriais, e indicam o módulo, a direção e o sentido. Nada mais, nada menos é que uma flecha. Isso é um vetor, em que eu vou ter uma direção, que está aqui nessa reta suporte verde, e essa direção é o quê? O vetor está na horizontal, ou seja, está deitadinho. O vetor está na vertical. O vetor está formando algum ângulo com a horizontal. Isso é direção, horizontal ou vertical, ou então formando algum ângulo com a horizontal. Ou seja, igual aqui, ó. Aqui, se eu observar, esse vetor está formando um determinado ângulo com a horizontal. Isso é tratado de direção. Já o sentido é para onde ele está indo. Se ele está indo para a esquerda ou para a direita, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Ou seja, para onde o vetor está apontando. Para onde a seta aponta. Ou seja, eu vou me ligar sempre na ponta da seta. Essa ponta da seta é que vai me dar o sentido do vetor, tá? Se ele está indo para frente ou se ele está indo para trás. É a seta que vai me indicar isso. E por último, eu tenho o módulo. O módulo nada mais, nada menos é que o tamanho desse vetor. O tamanho desse vetor é o meu módulo, tá? O tamanho dele é o módulo. A intensidade que tem esse vetor
Por exemplo, quantos newtons de força está sendo aplicado naquela caixa? Por exemplo, eu tenho uma caixa aqui. Aí eu estou aplicando uma força. Né? Eu estou aplicando uma força nessa caixa. Ó. Sou esse rapaz aqui. Estou aplicando uma força nessa caixa. Como que eu representaria isso ao invés de desenhar? Eu representaria através de um vetor. Uma seta assim, né? Vetor, em que eu vejo que ele tem direção horizontal, né? Que ele está na horizontal. Eu vejo que ele tem sentido da esquerda para a direita, né? Aqui nós chamamos de origem, essa pontinha, origem do vetor, e tem sentido da esquerda para a direita, ou seja, eu estou empurrando a caixa para a direita, e o módulo, a intensidade dele é, sei lá, 10 newtons. Essa é a intensidade, a força que eu estou empurrando. Então, ao invés de eu desenhar uma pessoa empurrando, escrevendo, estou empurrando com uma força de 10 newtons. Não, eu faço uma flecha na horizontal, porque eu estou aplicando essa força na horizontal, tá? A direção da força é horizontal. O sentido, porque eu estou empurrando para a direita, tá? A pontinha da seta está para a direita, que é para onde eu estou empurrando. E o tamanho dela, que é a minha medida, a intensidade daquela força. Nesse caso ali, os 10 newtons. Isso é que é um vetor. Beleza? Entendido? Alguma dúvida? Se tiver, volta o vídeo. Se não, vamos continuar. Vou apresentar algumas situações importantes que vocês precisam saber. A primeira é a seguinte. Segmentos de retas orientados que possuem a mesma direção, o mesmo sentido, e o mesmo módulo representam o mesmo vetor. Ou seja, se eu tiver duas setas, trocando em miúdos, tiver duas setas, elas estiverem na mesma direção, por exemplo, as duas na horizontal, tiverem o mesmo sentido, as duas apontando para a direita, e todas as duas tiverem a mesma intensidade, vamos dizer que seja 10 newtons, elas representam o mesmo vetor. Todas as duas representam o mesmo vetor. Mas, em segundo, segmentos de reta orientados que possuem mesma direção e mesmo módulo, porém sentidos contrários, representam vetores opostos. O que quer dizer? Duas setas, né? Dois vetores. Mesma direção, todos os dois na vertical dessa vez. Todos os dois lá na vertical. Todos os dois têm a mesma intensidade, os mesmos 10 newtons, né? Todos os dois na mesma direção, mesma intensidade. Porém, um está para cima e o outro está para baixo. O que quer dizer? Quer dizer que esses dois vetores eles são opostos. Olha só isso aqui. Se eu olhar aqui, cada quadradinho desse aqui tem uma unidade. Se eu observar o vetor A, ele tem 1, 2, 3, 4 unidades. Beleza? O vetor A tem 4 unidades. Ele está na horizontal e ele tem sentido para a direita. Agora, se eu olhar o vetor B, ele também tem 1, 2, 3, 4 unidades, também está na horizontal e também o sentido está para a direita. Então, os dois vetores A e B têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Sempre que eu for dar nome a um vetor, eu represento assim, letra minúscula, uma letra qualquer e uma flechinha em cima da letra, tá? Essa é a representação da nomenclatura de um vetor, beleza? E eu posso dizer lá pelo 1 que o vetor A é igual ao vetor B. Eles são iguais, né? E por outro lado, se eu olhar o vetor C, eu consigo ver que ele tem 1, 2, 3, 4 unidades igual ao vetor B. E igual ao vetor A também. Mas vamos olhar só para o vetor B. Ele está na horizontal, ou seja, possui a mesma direção, igual ao vetor B. Porém, ele tem sentido oposto, porque o B está para a direita e o C está para a esquerda. Então, nesse caso, vale dizer o quê? Que o vetor B ele é igual a menos, ele é o oposto do vetor C. Ou vice-versa, tá? Também vale que o vetor C é igual ao oposto, menos o vetor B. É diferente na escala vetorial. Quando a gente coloca algebricamente 1
e a gente multiplica por menos 1, eu inverto o sinal desse 1, né? E fica como menos 1 resultado. Não é? Já no vetorial, quando eu multiplico um vetor por menos 1, vamos supor que eu tenho um vetor assim, e eu multiplico esse vetor por menos 1, ou seja, menos o vetor A, eu conservo o tamanho dele, eu conservo a direção, porém eu inverto seu sentido. Tá? Então, quando eu multiplico por menos 1, eu estou invertendo o sentido desse vetor. Por isso que é igual eu dizer menos o vetor C, quer dizer que eu peguei esse vetor C e inverti o seu sentido. Ao invés do vetor C apontar para a esquerda, o vetor menos C vai apontar para a direita. Por isso que o vetor B é igual ao vetor menos C, porque o vetor menos C não está apontando para a esquerda, e sim para a direita. Beleza? Beleza. Vamos ver alguns exemplos para encerrar esse vídeo com chave de ouro? Bora comigo para eles. São grandezas escalares. Tempo. Tempo me importa só o valor? Sim, só me importa se é 10 segundos, se é 1 hora. Deslocamento. Não. Deslocamento, eu tenho que saber para onde eu estou indo. Estou me deslocando. Mas para onde? Não é? Não gera essa questão? Para onde? Força. Estou aplicando uma força aqui nesse cabo de guerra. Tá muito forte. Mas eu estou aplicando para onde? Eu estou puxando o cabo de guerra ou eu estou cedendo o cabo de guerra? Né? Eu estou puxando ou eu estou sendo puxado? Então, depende para onde. Letra B, força. Mesma coisa, né? Velocidade. Estou tendo uma velocidade para onde? Tá, estou no carro com uma velocidade muito grande. Tá, mas a velocidade está indo para onde? Estou indo para frente? Estou indo para trás? Como é que é? Para onde? Né? O carro está doido? Está voando? Para onde? Não sei. Né? Letra C, tempo. Beleza. Quero saber o tempo. Hora. Não me importa para onde, né? É hora, é hora. Temperatura. Temperatura. Quanto está o grau de agitação das moléculas no meu corpo? Me importa para onde? Não, não importa. Temperatura, só me importa o valor. Volume. Quanto cabe aqui nesse copo? Importa se está na horizontal, se está na vertical, se está na diagonal? Não importa, né? Então, resposta certa são grandezas escalares, tempo, temperatura e volume. Vamos ver outro exemplo? Olha só. São grandezas escalares todas as quantidades físicas a seguir, exceto, olha que eu coloquei tudo em maiúsculo, hein? Eu quero marcar a que não é grandeza escalar. Massa do átomo de hidrogênio. No início do vídeo eu falei que massa é uma grandeza escalar, né? Então, seja a massa do átomo, seja a massa do que for. O que me importa é a quantidade de matéria que existe ali, né? Não me importa a direção. Então, massa, beleza, escalar. Intervalo de tempo entre 2 eclipses solares. Tempo, não me importa para onde está indo. É o tempo, não me gera dúvida, né? Escalar, beleza. Peso de um corpo. Opa, peraí. Peso é diferente de massa. Vocês vão ver com mais detalhes isso mais para frente. Mas peso a gente sabe que é diferente de massa, né? Massa é matéria. Quanto de matéria nós somos feitos. Peso é o quanto a gravidade está interagindo com essa matéria. Ou seja, quantos newtons vai estar gerando, né? Peso depende para onde está indo. Então, peso, no caso, é uma grandeza vetorial. Densidade. Densidade também não me importa. É bem claro, né? Densidade. Pá. Nenhuma das alternativas anteriores. Gente, 99,9% pode acontecer, obviamente, mas 99,9% das vezes, NDA é falta de criatividade para inventar outra resposta. Nunca vai ser ela, tá? É muito raro a resposta ser nenhuma das anteriores, tá? É muito raro mesmo, tá? É mais fácil aparecer todas as anteriores como certo do que nenhuma das anteriores, tá? Então, se ficar na dúvida entre ela e uma outra, vai na outra que tem maior chance de você acertar do que indo na nenhuma das anteriores. Beleza? Beleza.
Vamos para o último exemplo para encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo. Lembrando que eu dividi o vídeo de vetores desse conceito inicial em 3 para facilitar o aprendizado. Então, aproveita. Vamos lá encerrar? Vamos sim. Olha ele aqui. Considere as seguintes proposições sobre grandezas físicas escalares e vetoriais. Primeira preposição. A caracterização completa de uma grandeza escalar requer tão somente um número seguido de uma unidade de medida. Exemplo dessas grandezas são peso e massa. Grandeza escalar só requer o número seguido de uma unidade de medida. Sim, verdade. Mas o peso, ele não é uma grandeza escalar. O peso depende para onde está a ação da gravidade, né? O peso depende lá da gravidade, né? Então, peso tá errado isso aqui. O peso fez esse 1 ficar errado, tá? Vamos ver o 2. O módulo, a direção e o sentido de uma grandeza caracterizam-na como vetor? Sim, é isso aí que é a característica de um vetor, né? Que é a grandeza vetorial. Possui um módulo, uma direção e um sentido. Então, a proposição 2, a verdadeira. 3. Exemplos de grandezas vetoriais são força. Sim, a força depende para onde está indo, né? Se eu estou puxando para a direita, se eu estou puxando para a esquerda, se eu estou puxando o cabo de guerra, se eu estou cedendo, né? Empuxo. Empuxo vocês não sabem muito bem o que é ainda, mas empuxo é um tipo de força, tá? Então, empuxo também é vetorial. E a velocidade? Velocidade também é vetorial, depende para onde está indo. Então, a terceira também é verdadeira. A única grandeza física que é escalar e vetorial ao mesmo tempo é a temperatura? Não, nós já vimos várias vezes que a temperatura, não importa para onde está indo, não gera dúvida, né? A minha temperatura ela é escalar, então a 4 é falso. Assinale a alternativa correta, somente a afirmativa 2 e 3 são verdadeiras. Sim, letra A, resposta correta. Muito bem, por enquanto é só. Se estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!